Tá no ar mais um episódio da temporada especial de festivais do podcast Clube do Rolê, o seu podcast sobre os rolês e os bastidores dos rolês mais legais de BH. E os convidados desse episódio são Matheus e Gabriel, idealizadores e sócios de um dos festivais que, se eu pudesse definir uma palavra, é sensacional. Gente, prazerão receber vocês aqui. Prazer estar aqui. Valeu demais. Eu sei que é difícil achar uma agenda assim, faltando, né, que tem um pouco tempo pro festival. Bom que a gente já veio aqui, já tem uma VT daqui a pouco no centro, já isso. Sobre a Festa da Luz, enfim. Massa. Mas valeu prazer demais. Estar aqui, muito legal o espaço. Mara, pra mim é um prazer receber vocês. Desde quando eu concebi, né, essa temporada de festivais, é um festival que não poderia faltar, assim, porque acho que já faz parte, né, da história da cidade. Eu tenho um carinho muito especial também pelo Sensa. Eu acho que vai ser um papo bem legal. E, gente, vamos começar falando sobre o começo, né, de tudo, assim, como que surgiu essa faísca inicial para criar esse festival, se tinha um objetivo, um propósito na época, assim. Gabriel, como é que foi esse comecinho? A história do começo. Olha, é difícil falar desse começo sem mencionar Pequena Morte, né? Que era uma banda da qual eu fazia parte, também Tamas e Vitor, que na época eram idealizadores com a gente do projeto e que também eram envolvidos com a banda. Então a gente teve uma história muito bacana, que a gente foi para a Letônia em 2009 e para a Itália. A gente ficou muito amigo de um grupo de lá. E esse grupo da Letônia resolveu vir para BH. E na época a gente estava montando a Híbrido, que é a produtora por trás do Sensacional, né? Sim. E a gente também, no momento de uma efervescência muito cultural, né, numa efervescência cultural muito forte na cidade, né, onde a ocupação dos espaços públicos era uma bandeira que estava ganhando muita força. Isso, né? é meados de 2010, né? Isso é 2010. Na verdade, a gente vai lá para a Europa em 2009, em 2010 a gente volta e já montando a empresa e aí realmente concebendo a primeira edição do festival, que tinha como um dos principais objetivos naquela ocasião receber essa banda da Letônia, né? A gente queria muito que essa banda pudesse ser uma banda assim tão diferente, de um lugar tão diferente, que todo mundo pudesse ver e acompanhar essa banda gratuito, de graça, na rua. E aí surge realmente a primeira edição ali embaixo do viaduto de Santa Teresa. Mas, ao mesmo tempo, nesse contexto que a ocupação dos espaços públicos realmente estava se tornando uma pauta muito forte, né? Eu não fazia parte, na época do festival, e eu achei tão legal assim, eu fazia parte de um coletivo que era a Casinha, que tinha um espaço no Barro Preto, que hoje em dia é uma associação e tal. E aí eu falei, pô, que massa. Eu peguei uma câmerazinha e fui lá filmar por conta própria. Então, o único registro em vídeo que é tem seu. no Sensacional é meu. Legal. De foto do Luizinho, mas de vídeo. Eu vi que vocês estão revisitando, né, verdade. umas edições. Porque a gente faz 15 anos assim. Legal. Então a gente está aí buscando o passado. Mas Sensacional é um nome que já carrega assim, uma promessa muito grande, né? E é um nome muito diferente. E é um acrônimo. Acho que pouca gente sabe disso. De onde que veio essa ideia desse nome? Assim? Simpósio de Empreendedorismo Nada Sensato, articulado no cenário internacional e organizado por nossos amigos legais. Que era essa a ideia, né? Um simpósio internacional era receber uma banda gringa, nada sensato, porque a viabilidade financeira da galera vendendo cerveja para virar, e é isso, e organizado por nossos amigos legais. Que era. Mas vocês tiveram a ideia? Alguém sugeriu? Acho que era. Na época foi eu, Tamas e Vitor, eu lembro assim, a gente numa tarde pensando justamente o que seria essa sigla, o que representaria esse nome. E a gente quis realmente traduzir o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas veio primeiro, Sensacional, depois que juntou tudo e virou. Olha, pois é, eu já 15 anos atrás, já não está muito claro isso. Mas se eu me lembro bem, veio primeiro o Sensacional. Que é um nome muito bom. Depois a gente veio
tentando criar essa sigla ali em cima disso, né? Sensacional é isso, né? Às vezes a gente mesmo fala, poxa, promete demais às vezes, né? A gente mesmo fica na saia justa, porque afinal prometeu, tem de entregar. Mas eu acredito que até então tem feito uma entrega boa. Tem tudo corrido bem. E acontece que é isso, a gente usava muito no começo o acrônimo, mas realmente depois nos últimos anos... Depois foi largando. É muito grande, foi né? largando isso um pouquinho. Não, isso numa peça ocupa a peça inteira. É verdade, é verdade. O Sensa já passou por vários lugares icônicos da cidade. Eles falaram, começou no Viaduto de Santa Teresa, depois já foi pro Parque Municipal, Esplanada do Mineirão. Como que é para vocês, assim, hoje, adaptar o festival para lugares tão diferentes, né? Hoje ocupou o Parque Ecológico da Pampulha, né? Que é visual maravilhoso também. Mas ele já foi, embaixo do Viaduto de Santa Teresa, na praça, na Rondônia de Albuquerque, né? Na Rondônia de Albuquerque, na Savassi. Depois na Praça da Liberdade. Depois Praça da Liberdade, depois Praça da Savassi. Praça da Savassi foi um marco. 2 anos. Que a gente fechou a Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, ali bem no cruzamento, assim. Uma coisa que parecia impossível, a gente conseguiu fechar, aí deu certo. Aí no ano seguinte o carnaval, chegando com força a prefeitura, falou, opa, legal esse palco, agora é meu. Aí virou um palco da prefeitura, a gente botou uma programação, aí fomos para o Parque Municipal, fizemos lá também uma edição muito massa, assim, ocupando um parque de um jeito que nunca tinha acontecido, assim, ele todo, lá daquele gramado, descendo, usando o parque de diversões, então o parque estava ligado, funcionando de graça. Aí depois disso fomos para o Mineirão, né? Depois a gente vai para o Mineirão e aí vai para o Parque Ecológico, né? Depois de duas edições do Mineirão. No Mineirão a gente fez uma junto com o Sarará em 2018. E depois enorme essa edição. Que também usava essa lá também embaixo, foi super bacana. E aí acaba que a gente chegou no parque e eu acredito que a gente não quer sair de lá tão cedo. Adotou, né? Ali parque, realmente... Assim, porque a gente tinha, na época, tinha muitos festivais acontecendo no Mineirão. O Mineirão era um equipamento massa, maravilhoso da cidade, mas era isso tudo muito igual, meio pasteurizado, ao ponto da pessoa não lembrar qual festival ela tinha ido, ela confundia, assim. Eu fui no Sensacional, achei que foi outro, enfim. E aí a gente falou, a gente tem que, né, achar o nosso lugar, um lugar que tem a ver, assim, que o público lembre, que diferencie, que a experiência seja mais legal, que tenha mais verde, que seja... Aí a gente foi fazer um VT num lugar lá no Alphaville. No Alphaville. Aí foi um campo de golfe, mas... Tipo, um campo de nossa! golfe, é um lugar muito interessante. A gente falou, poxa, era promissor, mas era muito íngreme, era muito inviável. Tipo assim, sabe aquelas corridas do queijo, que a galera joga um queijo? Sim! Tipo, tinha uma descida desse tamanho, assim. É um lugar que a Red Bull fazia aquelas ativações. Era, tinha um campo você é bom pra isso. E o resto era tudo do lado. Putz, isso aqui não dá, é muito longe. E aí alguém falou assim, vamos ver lá o parque? Esse parque acho que é bom. A gente chegou no parque e falou, aqui. Merda, esse lugar é feito para ter um festival. E até o arquiteto que projetou, né, o Gustavo Pena, assim, depois que a gente ocupou, assim, entrou em contato, de que achar legal. massa, ocupação, achar um ótimo uso. Tal, assim. Então, assim, essa é a nossa história de lugares. Eu já perdi a pergunta que eu comecei a falar. Não, mas é isso mesmo, assim, se tem os aprendizados e os desafios também de fazer em lugares diferentes, assim. Cada lugar nos trouxe, assim, desafios novos, né? Realmente a gente teve de lidar em cada situação com suas peculiaridades. E o próprio parque, que hoje é a nossa casa, também, especialmente nos primeiros anos, foi um desafio, né? Que você tem que educar a galera com esse novo espaço, né? Exatamente. Acaba que o Sensacional, ao longo da sua trajetória, ele foi fazendo um pouco isso, assim, tentando, talvez, entregar espaços para a cidade, espaços que não necessariamente estavam ali para isso, como foi o caso da Savassi, e também o do Parque Ecológico, né? A gente teve uma resistência ali grande no começo em relação a alguns vizinhos que não queriam aquele tipo de evento acontecendo ali, mas eu acredito que agora já é algo realmente consolidado. E é isso, a gente se apaixonou por ali à primeira vista e o amor continua. Também, né? Eu acho que o público também, todo mundo que vai lá que não conhece aquele parque se encanta por ele. E, foi uma construção, né? Uma construção assim, a gente, nesse ponto que eu falei que a gente chegou lá e viu um oásis, que maravilha isso aqui, a gente teve que ir lá construir com a prefeitura, com a Fundação de Parques, contar com o apoio deles, assim. Então a gente
Porque foi estabelecida uma série a própria logística do festival muda total, né? Tudo, não é igual tudo. o Mineirão, que tem tudo acesso fácil, chega. Então, assim, ali é outro desafio de fazer. Sim. Então, a gente teve que ir estabelecendo, assim, o parque foi construído com a gente, estabelecendo diretrizes, boas práticas. Você tem que fazer assim, você tem que reciclar, você tem que fazer isso. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente faz para conseguir fazer lá. Viabilizar. E deu tão certo que aí o parque falou, beleza, dá para fazer. E abriu um edital para que outros produtores possam ocupar. Então, agora ele é um espaço... Tem tantas datas que pode acontecer no ano, assim, mas é um espaço que tornou-se um equipamento cultural também. Equipamento da cidade, assim. E é legal que a prefeitura tá com essa visão, assim, de ocupar os parques, né? Que é importante os parques. Parece que é uma tendência global quando a gente fala desse formato de evento, né? Sim. O cimento, a galera não tá mais... Parques urbanos são ocupados por eventos nas mais diversas cidades do mundo há muitos anos, na verdade, né? Sim. E é até curioso quando a gente chega aqui em Belo Horizonte e encara uma resistência que a gente vê que é totalmente contra a maré do que se faz em todo mundo. Mas, felizmente, eu acho que o bom senso prevaleceu e a gente está lá firme e forte, né? Legal. E não tem como falar de Sensacional sem falar do line-up do festival, né? Assim, ele é muito conhecido por ser diverso, né? A gente conseguir misturar esses grandes nomes com nomes locais também. E uma grande curiosidade, eu acho que o público tem, é como funciona esse processo de curar esses nomes, né? De escolher essa galera. Até em função também de tantas ofertas de festivais, né? E muitas vezes o pessoal fala, nossa, parece que tá todo mundo trazendo a mesma galera, enfim. Para vocês, como é que é esse processo, como é que ele funciona e qual que é o maior desafio de curar o line-up do Sensacional? É um processo coletivo, né? A gente faz muito entre nós, sócios, com a equipe do equipe festival, né? Também, assim, muito, dando sugestões. Então, assim, a gente vai ao longo de um bom tempo ouvindo, pesquisando, a gente tem os desejos pessoais, né? Sim. Cada um gosta, cada um quer. Mas tem uma listinha, era meu sonho. Tem os artistas dele, entendeu? Então, assim, mas a verdade é que é tudo muito conhece, democrático. Quem que pediu quem. Exatamente. É verdade. Mas assim, é tudo muito democrático, é tudo baseado em muita conversa, né? Também existe um cuidado da gente também contemplar diferentes frentes da música brasileira, diferentes estilos. Equidade também equidade de gênero. A gente busca realmente ser um festival o mais democrático possível e isso acaba refletindo tanto no line, mas também na maneira como esse line é constituído, né? Então a gente assim, troca muita ideia, são várias pessoas que participam e realmente a gente amadurece os nomes sempre baseado no consenso, né? Sempre na troca de ideia e aí quando a gente ratifica porque todo mundo, de certa maneira, deu ok. E eu acho que é isso que permite fazer esse line também, que é tão diverso, mas que de alguma maneira também é coeso, né? Porque por mais que ele seja eclético, a gente consegue fazer algo que seja coerente. Assim, tem tudo a ver, está no Sensacional. Assim, a gente tem uma coisa assim hoje dos festivais que é isso, realmente tem um número de artistas que é finito, eles se repetem muito, porque tem muitos festivais no mesmo nicho, né? No Brasil, assim, deu um boom de festivais. E até momento do artista, né? Tem exatamente. Que lançou o disco, que ele tem que vir, que é importante que venha. E é isso, assim, tem toda essa confluência de coisas e tem a gente também, assim, tem o nosso crivo musical, assim. Porque tem uma coisa que, lógico, o festival depende de trazer artistas que vendam ingressos, pra gente é importante, apesar da gente... São nomes que chamam. A lógica do mercado acaba que ela se impõe um pouco, mas a gente também não deixa que isso seja isso passar. O fator principal. Fator preponderante e a gente zela muito para que outras bandas novas, bandas locais e bandas talvez que não tenham o mesmo reconhecimento também tenham seu espaço dentro do festival, né? Porque é isso, assim, por mais que tenha todas as questões, no final é o nosso crivo musical que a gente entende como música que a gente quer apresentar pro nosso público, assim, sabe? E é isso, a gente quer mesclar artistas de
dos mestres da música brasileira, artistas novos da música de Belo Horizonte, artistas de excelência do Brasil, novos artistas da música brasileira. E tipo assim, aí você vê a gente, nos últimos anos, a gente trouxe o Olodum, que é um artista que não toca em festivais desse nicho, né? Sim. Fundo de Quintal, outro, assim, pra mim é a maior banda de todos os tempos do Brasil, que lançou, sabe, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho. Então, assim, ter essas coisas, buscar também essas... A gente teve Hermeto Pascoal na penúltima edição, música instrumental cabeçuda no meio de um festival jovem. Evinha esse ano é outra que... Parece que a gente está trazendo pelo BK, que é um escasso, que foda, que ela participa, mas que a gente já fala há 3 anos de trazer ela. E agora ela... Um momento propício, que agora ela também está fazendo show, ela voltou. Sim. Então, isso, a gente tem a estreia do Djavan também, que é um projeto que nunca teve um show, que é um disco icônico, né, já da música brasileira. E, então, assim, a gente também tenta sair um pouquinho desse lugar comum. Eu acho que quando dizem sobre os festivais é tudo igual, eu acho que a gente tem de fazer algumas concessões que o Sensa não é bem assim. E tem o fator de formação de público, impacta em vocês também nessa? Você fala no sentido assim? É isso, né? À medida que a gente está falando de festival que já tem mais de 10 anos, então esse público lá do começo, tem gente que permanece, tem gente que não. E tem uma galera nova que às vezes... Esse Sensa vai ser o primeiro festival deles, né? Então, o Sensa hoje ele tem uma média de público mais velho, eu acho, comparado com a média de festivais, né? A gente tá a maior parte tá mais 25 mais, vamos dizer assim, né? A gente não é um festival tão jovem. Então você tem uma grande parcela que é 30, 35. E são pessoas que há 15 anos, acho que pessoas de 35, 15 anos atrás, ela estava lá com 20 anos, acompanhou a trajetória, cresceu com o Sensa, assim. Então a gente sempre teve muito essa questão de formar público, de apresentar coisa nova, tanto brasileira quanto gringa. Né? Até porque o Sensa, para além do festival, durante o ano tem outras iniciativas. Tem outras ações. A gente fez o Sensa Celebra, a gente traz banda gringa, a gente trouxe já Hipnótica Brasil Samba, Mayra Andrade. Esse ano vamos trazer Esperança Spalding. Que legal. Xancute, a gente trouxe recentemente. A gente já fez muitas bandas internacionais. E isso está no DNA do festival, até pela que é a história que a gente estava contando, né? Sim. Então, como o festival nasceu para trazer uma banda de fora, de certa maneira, para receber uma banda de fora, a gente faz questão também de trabalhar esse aspecto, que são as bandas internacionais. E que não necessariamente são grandes bandas ou bandas mega conhecidas, mas que a gente entende que essa troca cultural... Não, na maior Mas bandas que a Esperança estava no Detal. Eu já tocou no Rock in Rio também. Eu acho assim, a gente às vezes acessa uns nomes um pouquinho maiores. Tem uma banda que a gente trouxe no começo, Monsieur Periné, que é da Colômbia, que é uma grande banda de lá. Da Colômbia, que estourou assim, global. Então tem esse trabalho, assim, teve muita banda da Argentina, da Colômbia, do Chile. Eu percebo que o Sensa flerta muito, né, com a América Latina. Esse lance World demais, Music, assim, tem né? super Mas não só, trouxemos bandas da Europa, enfim, isso da África, realmente a gente tem um interesse, eu acho que talvez também, que tem a ver talvez com a nossa geração, com o momento que a gente se desenvolver enquanto agentes culturais, que é realmente essa troca de entender hoje o mundo como uma aldeia global mesmo, por mais que os movimentos mais recentes talvez querem ir na contramão disso, a gente ainda é de uma geração que quer trocar com o mundo inteiro, né? Que cresceu com a internet aí rompendo fronteiras. Então, para a gente isso segue sendo algo muito importante. Assim como, por outro lado, valorizar as bandas locais, valorizar a cena local. Eu acho que isso tudo está no caldeirão do Sensa. O dólar que tem impedido a gente. O dólar dificulta. Essas toda tarifas... A gente tem uma tarifas... banda da França, uma parceria com a Groover, né? Já tem alguns anos que a gente traz. Um aplicativo francês. Massa. Junto da Embaixada da França, a gente, pela 4ª vez, vai estar recebendo uma banda da França no Festival Sensacional. Né? Que massa. A gente está falando de festival que já se consolidou, né, na cena, né, de BH, Minas, Brasil. Tem gente que vem de outros estados. 40% vem de fora de BH. No último ano foi esse 40%. Número, né? Foi um número bem expressivo. 10% do Rio, 10% de São Paulo, 20% do interior. A grosso modo, né? A gente também recebe muita gente de Brasília, muita gente de Salvador. Mas realmente... Queremos receber, mas você falou para olhar para a câmera. Que sim. Aí eu trouxe esse ponto porque é isso. Você cria uma identidade, que eu acho que vocês já pincelaram bastante ela aqui. E aí, o que vocês acham que hoje diferencia o Sensa
de outros festivais, né, que existem hoje? Olha, eu acho que o Sensa é um festival que tem alma. Eu acho que a grande coisa porque assim, a gente passou por muitas modificações ao longo do tempo, né? O Sensacional, ele saiu de um evento de bandas vocais embaixo de um viaduto para, sei lá, 700, 800 pessoas e se tornou um festival, isso de relevância nacional, né? Vamos dizer assim, de realmente receber os maiores artistas do país nesses 15 anos. Mas uma coisa que a gente nunca perdeu, eu acho, são os valores que eram caros para a gente desde o primeiro momento, né? Então, o que eu entendo é que por mais que a gente tenha passado por transformações, muitas vezes até por imposição de mercado ou por questão de viabilidade, a gente ainda preserva os valores fundamentais que a gente tem desde a sua criação. E eu acho que isso se reflete no Sensa de várias maneiras, né? Então, desde essa composição do line, quanto na escolha do local, como nas bandeiras também que a gente defende, né, ao longo tanto da divulgação dos eventos quanto do evento em si, né? Então, o Sensa é verdadeiramente um festival engajado em diversas questões, como a questão ambiental, como as questões de gênero, as questões sociais, tudo isso para nós são valores que a gente não perde e que a gente não aceita perder, independente de qualquer imposição ou situação que o mercado talvez queira nos impor, né? Uma coisa muito idealista, assim, e a gente tenta manter ao máximo o que a gente consegue, assim, do que a gente pode oferecer. Então, assim, desde a pessoa entra no festival, eu acho que o detalhe é o que diferencia o Sensa, assim, sabe? A pessoa entra no festival, ela ganha um copo. Então, assim, a gente libera ingresso até criança até 12 anos, para a pessoa poder mostrar como deixar o filho, leva o filho lá para o festival. Vai ter um espaço lá para ele fazer alguma atividade, para distrair. Toda a acessibilidade que é pensada para o festival. Tudo, a gente tem a lista trans já também há muitos anos. A gente doa, assim, mais ou menos 5% dos ingressos a gente doa, porque a gente acha importante doar para movimentos sociais. Tá? A gente não fica só no discurso também, assim, a gente tem muito festival, acho que é isso, o que diferencia essa coisa da alma. Muita gente fica no discurso, a gente tem trabalho lá que a gente faz com o UPRA, que é o conselho lá do Ribeiro de Abreu, que tem um movimento do Onça. Sim. Quando a gente foi para Pampulha, a gente, vamos pensar alguma coisa que apoiar algum movimento que sabe? Imagina essa lagoa aqui, vamos nessa utopia aqui de que um dia é possível, sabe? Sim. Então tem um comitê indígena que a gente também trabalha, que todo ano fazem ações lá no Sensacional, a gente monta uma feira com eles fazem um ritual. Então, assim, tem uma série de ações que a gente faz para garantir, assim, que o público tenha uma experiência incrível, sabe? Bem no detalhe, não só, tipo assim, porque a gente também bota muito banheiro, muito bar, tudo para experiência agradável, mas tem esses detalhes que eu acho que são importantes, assim, que mantém essa alma do Sensa, sabe? Legal. E o Sensa acompanhou e impulsionou a cena cultural de BH, né? Isso quando a gente fala de música, né? Música independente, carnaval, de rua. Enfim, qual vocês acham que é o principal legado que o festival deixa, assim, ao longo de tantos anos para a cidade, assim, da cultura da cidade? Essa pergunta é profunda. É porque nesse caso a gente acaba precisando fazer uma análise não só do festival em si, mas do próprio trabalho da Híbrido como um todo, né? E eu acredito que sim, que ao longo desses 15 anos, mais ou menos, que a gente tem de empresa, a gente ajudou, sim, a deixar um legado, que eu entendo que tem a ver, por exemplo, com a própria Constituição do Carnaval, né, do qual a gente foi tanto testemunha ocular, mas também, eu acho que presença e ativa, e deu também a nossa contribuição para que o próprio Carnaval se tornasse o que tornou, né? Eu acho que ali no começo o Sensacional, ele era uma das grandes potências desse Carnaval que estava surgindo antes ainda do fenômeno dos grandes blocos, né? Então eu acho que ali tem um lugar bem tangível, mas se você pensar no trabalho da nossa produtora, a gente realizou milhares de shows ao longo desses anos, a gente recebeu centenas de bandas locais. Eu acho assim, a gente deu palco para muita gente, a gente deu espaço para muita gente, a gente fomentou muito a cena de BH, a gente proporcionou um intercâmbio das pessoas daqui com pessoas de fora. Então eu acho que a gente foi um motor
dos últimos anos, de uma cidade que já é muito cultural, que já era e que continua sendo, e que cada vez mais eu acho que se destaca por isso no Brasil, né? E a gente sabe, e hoje eu acho que também uma coisa que eu acho que nossa geração até trouxe isso, foi um orgulho de ser Belo Horizontino, né? Uma noção que talvez quando a gente era mais novo, BH era aquela cidade que não tinha nada para fazer, BH era uma cidade que todo mundo tinha de sair dela, porque as coisas só podiam acontecer em Rio e São Paulo, e eu acho que a nossa geração foi modificando um pouco essa visão, e hoje a gente tem muito mais gente que tem orgulho de ser daqui, de estar aqui, de fazer acontecer aqui. E tem até uma questão quando a gente vai ali pro Twitter, que é assim, né, que a galera gosta do jeito Belo Horizontino de se fazer evento, né? De se fazer festival, que é diferente de outros lugares. Eu acho que é isso, assim, acho que o Sensa, acho que ele faz parte desse legado, assim, o Artênios tem um livro lá, Geração Anos 10, né? Que eu acho que trata bem dessa história da qual a gente fez parte, assim, eu acho que é de fazer BH uma cidade mais legal, né, cara? Tipo, eu participei da criação de 3 blocos de carnaval, um com o Gabriel, que é o Ana Love, chama o Síndico e o Unis do Barro Preto. Esse movimento de ocupar a cidade. Aí a gente fez o Mundialito de Rolimã do Abacate, que era um acontecimento assim, maravilhoso. Juntar a galera para descer de Rolimã, uma rua e fazer um Hoje evento. integra a programação da virada, né? Às vezes, assim, esporadicamente, mas é porque esse projeto nos últimos anos ele deu uma paradinha, mas ele ele integrou por muitos anos. Assim, de fazer um negócio que não dá dinheiro nenhum, mas que é legal pra caramba e a gente gosta. Só pela experiência. A Festa da Luz é um evento assim que em 2013 a gente começou a ter essa ideia a partir de uma oficina de videomapping que eu trouxe um amigo para fazer. O Gabriel entrou nessa pira de fazer esse festival. De 2014 começou a conceber, em 2021 fomos conseguir botar de pé. Então, assim, sabe, esse tanto de coisa que a gente vai, né, ali passando, foi ajudando a fazer a cidade ser mais legal, mais viva, ocupar, sabe? E eu acho que é isso, sim. E é isso, o Sensa, achei que tem um legado isso, de ocupar espaço, de reinventar espaço, sabe? De deixar, acho que isso é um legado importante, assim, para a cidade do festival. E é isso, são muitas edições ao longo desses anos. E tem algum momento, assim, que é muito marcante para vocês, que você fala, nossa, isso não sai da minha cabeça nunca, assim. Poxa, são muitos momentos marcantes, na verdade, né? E eu acho que cada um tem os seus próprios momentos, né? Ainda que a gente, com certeza, tem muitos momentos em comum também, né? Mas até não sei nem por onde começar. Qual deles? Mas, assim, são momentos bons, momentos às vezes nem tão bons, né? Não, vamos falar só de momento bom. Bom, é melhor falar momento bom. Eu tinha visto que você queria uma história inusitada, né? Eu tenho uma muito boa, não sei se a gente pode contar. Qual? A do Cobra Coral. Pode. Eita. Essa é legal. Mas assim, eu acho que a gente faz o festival que a gente queria ir, gostaria sabe? de frequentar. Eu nunca fui, assim, de público, né? Adoraria. Ano passado eu ficava, Vitor, deve ser legal demais vir como público. Assim. Sem ter que e a gente lá resolvendo sem rádio. Mas enfim, então assim, a gente tem muitos momentos lindos que a gente viveu. Tem os nem tanto, mas a gente tomou muita chuva ao longo da história, sabe? Nossa, eu lembro daquela edição do Mineirão. Então, essa é uma Nossa, essa foi... Essa é uma boa história. Essa é a edição do Cobra Coral, inclusive. Assim, a gente, por ser muito idealista, a gente já caiu nas furadas, assim... Quando a gente fez na Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, em Savassi, a gente falava assim, a gente não pode fechar a rua, sabe? A gente não podia botar grade, delimitar o evento, porque não vai cercear o direito e tal. E sendo que pode, todo mundo faz isso e tal, né? Você tem seu bar. E aí acabou que a gente montou várias estações de bares gigantescos para atender o público, só que veio muito ambulante, naturalmente, assim, e encheu a Savassi. Mas na época não tinha tanto esse fenômeno, né? De ambulante, né? A gente estava começando, não esperava. Mas aí encheu de ambulante, nosso bar não vendeu nada e caiu uma tempestade. Uma chuva. Uma das maiores da história. Então, assim, no final das contas, eu tinha montado o evento com o Vitor, o Gabriel sobrou com pilhas e pilhas de cerveja para... O diretor do bar, na época, ele endoidou e foi embora. A gente não tinha um esquema para tirar aquelas torres de cerveja que estavam ali no meio da Savassi. A gente tinha algumas poucas horas para a gente conseguir entregar a praça de novo.
E aí foi uma noite de guerra. Eu brinco com os meninos que é a noite que eu formei, porque depois daquela noite eu passei a encarar qualquer coisa. O MBA. Foi exatamente. E aí sozinho na Savá e dando cerveja pro povo ajudar. Dando um jeito, né? Mas eu sei que 9 horas a Savá estava entregue, todas as cervejas tinham ido embora, de um jeito ou de outro. Todas. Inclusive gente saqueando a cerveja e tal, mas a gente deu um jeito, conseguiu salvar muita coisa. E manter o festival vivo, né? Porque é isso, assim, a gente tem edições que a gente termina muito bem, muito feliz, e outras nem tanto, assim. E muitas vezes por questões de viabilidade, né? Fazer um festival como Sensacional não é fácil, é um grande desafio. Você sabe, né, Tonton? Você está por dentro, assim, é muito imprevisível, são muitas variáveis. Muitas né? variáveis, é o tempo, é doença de artista, não sei o quê. E aquele tanto de gente. Né? Gente demais. Muita gente para receber, para receber bem, e que a gente tem de deixar feliz, para voltar para casa feliz, para ser um dia especial, né? Exatamente. Então, assim, o que fantástica, né? O festival tem essa. Sim. O que eu posso te dizer, assim, é que sempre é muito intenso. Então, assim, seja como for o sentimento final, ele é um sentimento intenso, porque realmente é um ano de trabalho para fazer. E as pessoas não. Aquela entrega. Quando você tá no né? bastidor, né? Porque é muito louco. Como é que passa, né? Assim. Depois que o relógio começa a girar, é rapidaço. Passa muito rápido, né? Muito, é uma loucura. É por isso que a gente fica um ano idealizando. A gente fez a noite de abertura para isso. Falei, a gente tá. Não dá, gente. Esse parque é maravilhoso. A gente monta a estrutura todo um dia só. Merece mais um dia. Mas voltando, vamos contar algumas histórias. Mas essa do Cobra Coral, ela é legal. Edição de 2020, Sensacional do Neirão. Contexto de muita chuva em BH. Era o mês mais chuvoso, talvez, dos últimos 100 anos. Tipo, né? um negócio assim, muito absurdo. Muito... Assim, vocês estavam não é preparado, mas tipo assim, pode ser que chova. Não, grande chance de chover. Não, a gente estava esperando que vai chover e que vai chover muito. Compramos capa de chuva, tipo assim, o lance do cuidado. A gente comprou 15 mil capas de chuva para dar para o público, entendeu? Vamos comprar capa de chuva. Com chuva, sem chuva, vai ter. Exatamente. Então, assim, a gente tinha esse contexto e a gente sabia desse burburinho do Cobra Coral. Que o governo do Rio contrata Cobra Coral para o Réveillon, para não chover. Cobra Coral é contratado pela China para fazer não sei o que, brereura. Vamos olhar lá o Cobra Quem Coral. É esse cara? E aí entramos em contato para orçar o Cobra Coral. E que aí a gente entendeu acho que essa é uma das maiores lendas, né? Porque as pessoas ficam, será que existe isso? Será que funciona? E como que funciona? Assim? Máximo respeito ao Cobra Coral, tá? Qual que é a taxa? Qual que é a taxa pra gente? Porque a gente entendeu como funciona. Não existiu o Cobra Coral, não, cara. Uma instituição. É a instituição Cobra Coral, e aí tem uma pessoa que recebe o espírito do Cobra Coral e aí faz faz a intervenção necessária para que a chuva não caia naquele lugar em determinado momento. Parece que ela vai para a Amazônia. Não, no caso nosso, falaram que não, ela teria de ir para a Amazônia para fazer a interferência que vai modificar aqui. A gente paga um valor X, que mandou um orçamento, e a gente teria que pagar esse valor, porque ela tem que ir lá na Amazônia, que não sei o que. E aí a gente orçou, só que era o valor que estava alto pra gente. E a gente foi lá, orçou e não falou mais nada. Não, na verdade a gente orçou, mas não fechou. Vamos de capa de chuva, vamos de tenda, vamos no... A gente orçou, mas não fechou. E aí a pessoa com quem a gente orçava... Então é real, existe mesmo. Aí a pessoa com quem a gente orçado, um belo dia, pode continuar. Não, o belo dia não. Chega no dia do evento. No dia do evento. De manhã, eu começo a receber mensagem no meu celular. Não vão querer mesmo? Do Cobra Coral. Entendeu? Era do representante. Era do dele, que na verdade é um agente que fecha e a esposa dele, supostamente, é quem evoca a entidade. Comercial do Cobra Coral. E, inclusive, ela, que deveria estar na Amazônia, estava aqui com ele no dia do festival, aqui de manhã, me mandando foto, falando assim, Gabriel, o palco é esse aqui? Ai, gente. Eu, puta que pariu, mas como assim? Eu não fechei o Cobra Coral, o que está acontecendo aqui? No festival, sem a gente ter fechado, a gente não fechou. Mas como assim? Como você tá aqui? Não sei o que. Resultado, caiu uma maior chuva da história. A gente tomou a chuva de todos os lados, a nuvem ficou em cima da gente. Então, assim,
Cara, choveu pra caralho. Tipo, foi um negócio, um caos. E aí a gente fica nessa, será que foi retaliação do Cobra Coral? Será que ele que sim, causou? Não, mas a gente não, a gente respeita o Cobra Coragem, não tem problema com eles. Mas aí choveu de um nível assim, cara. Foi muito era meio final da tarde, mas da noite, então ainda ia ter show do Baiana System, do Emicida, eu lembro. E eu lembro que os equipamentos deles estavam pingando, assim. Então você pegava o computador do DJ lá do Emicida, tipo, você virava assim, pingava água. Tudo encharcado, teclado. Então começou um corre, um junta-junta de pegar o equipamento daqui, fazer daqui. Ah, quem tem secador? Ah, a Gabi Amarantos tem secador aqui. Pega o secador da Gabi Amarantos, vai de força-tarefa para os shows acontecerem. No final das contas, eles aconteceram, todos os shows, atrasou um pouco, também não atrasou grande coisa. E o único lugar que era coberto no Mineirão, tinha uma única tenda coberta no Mineirão, para umas 5.000 pessoas, era a tenda de atrações locais onde tocou a Pequena Morte, que é a banda que o Gabriel toca, que é a banda que criou o festival. E o melhor show do festival foi o da Pequena Morte. Durante a show. Tocaram lá para lotados, 5, 6, 7, a tenda lotada, abarrotada. Aí no final a gente encontra o Gabriel no corredor do Mineirão, assim, a gente senta e, puta merda, que show. Aí ele falou, Matheus, Cobra Coral achou que ia me dar um golpe, mas eu dei o contragolpe nele. Gente, no fim, aquela chuva foi bem, pelo menos pra banda, foi positivo. Pra quem foi ali, foi memorável. E acredito que também, exatamente, cara. O festival acabou sendo memorável para muita gente. E eu acho por isso, porque a gente conseguiu fazer com que aquela situação de chuva não se tornasse um caos, né? E isso estava justamente nesse cuidado. Não era na pira do Cobra Coral, né? Era uma coisa realmente pragmática, objetiva, de dar capa para todo mundo, de ter tenda. Tinha pancada de chuva, né? Foi um pancadão. Foi um pancadão. Você via ela vindo, caiu, então assim... Depois deu um belo pôr do sol. Foi uma coisa linda. Mas eu lembro assim, que sumiu a galera que distribui capa. Eu e o Vitor fomos distribuir capa lá na entrada, pessoalmente. 5 minutos depois fui tocar com o Chamucinho de Graviola. Esse dia foi muitas emoções. No final, assim, todo mundo se salvou, foi lindo. Mas hoje em dia, um aprendizado é que a gente faz mais no período não chuvoso. Né? A gente tomou muita chuva até a gente tomar juízo. Tinha essa coisa de estar ligado ao carnaval. Tinha muita inspiração do Hack Beat, que é um festival de Recife que acontece no carnaval. Então... Mas a gente precisou aceitar que a gente... Não dava. Adicionar esse risco. Cobra Coral todo ano. Aí ia ser difícil demais, você imagina? Deixa só pro Dudu Paes lá mesmo. Um diferencial muito legal do Sensa, que é a falta de setorização, que é uma tendência que até outros festivais passaram a trazer depois. Como que vocês acham que isso impacta, né, nessa experiência que é unificada, assim, para geral, que tá na mesma energia? Assim? Não dá pra gente ser um festival democrático, né, como a gente quer ser, e setorizar. A gente acha que isso vai contra a própria essência dos festivais, né? Essa coisa de segregar o público dentro de um festival que geralmente oferece vários palcos, né? Várias opções de entretenimento, não faz muito sentido para nós. Isso tem a ver com aqueles valores que a gente falou, né? Daquelas coisas que ainda estão na nossa essência e que a gente, mesmo sabendo que às vezes, né, seria mais viável, inclusive em termos financeiros, fazer uma setorização e tal, a gente entende que aquilo vai contra os valores do evento, né? E então a gente preza por isso, né, até hoje, que é não setorizar. Isso certamente não está na nossa cabeça, nos nossos planos, e assim a gente pretende seguir. Acho que é um negócio que está no DNA mesmo, assim, nunca teve setorização, não é nossa intenção fazer jamais. É isso, a gente entende como essa coisa do festival da catarse, ele coletivo, é muito esquisito, né? Você tá até aqui, daqui pra cá você, daqui pra cá... Sabe, tipo assim, festival é todo mundo junto, cara. Então eu acho que isso pra gente é o básico, assim, sabe? De que a gente entende como energia da coisa mesmo. Verdade. E vamos falar de 25, né? Essa edição aí que já tá batendo na porta. Que promete ser uma grande edição. A gente tem já aí, né, confirmados aí no Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, enfim. O que o público pode esperar dessa edição? Assim, o que vocês estão preparando de diferente? Ou, enfim, o que vocês acham que vai ser memorável para quem estiver lá?
Cara, a gente tem feito... assim, só voltando, posso só voltar assim, falar de momentos bons também, né? O show do Gil com a família, o show do Djavan no passado, esse ano a gente tem Caetano. Então, assim, esses momentos que a gente tem feito na noite de abertura, assim, sabe, pra quem vai lá e vive o Parque, eu tenho certeza que, assim, uma experiência muito foda, difícil de ver em outros lugares, difícil de ver em outros lugares em BH. A experiência do Sensacional naquele parque, ele é diferente. Agora tem a Festa da Luz também que compõe, né? E é isso, a gente tem lá no parque feito isso, de levar mais arte, como a gente também faz a Festa da Luz, a gente pega as obras, faz uma exposição nova lá. Então, assim, tem sido muito legal. Esse ano a Festa da Luz vai acontecer depois do Sensacional. Então talvez a gente tenha umas obras... Em agosto, né? Tudo indica que é agosto. Talvez a gente tenha umas obras antes da Festa da Luz sendo estreadas no Sensacional. Então, antes delas estrearem na Festa da Luz, elas vão dar uma passeada no parque. Isso seria uma novidade. E assim, a gente sempre tenta não inventar a roda, mas assim, melhorar os pontos que a gente já faz um negócio que é muito... Que já deu bom. Pela nossa pesquisa com o público, é isso, assim. De melhorar, acertar uns pontos que precisam ser ajustados, mas no geral, assim, é uma coisa que funciona muito ali, sabe? Que tem dado muito certo, assim. Então eu diria assim, que essa coisa da arte a gente quer sempre levar o festival para ter essa experiência mais massa, que é muito legal ali, né? Você andar pelo bosque. O festival para além da música. E ver as obras de arte, passear, e ter uns pequenos microclimas, umas coisinhas acontecendo, assim. Um karaokê ali no cantinho do bosque. O palco eletrônico, a gente deve dar uma mudada nele. Legal. Então a gente vai fazendo esses ajustes, assim, ano após ano. Mas no geral, assim, é uma coisa que funciona muito, assim, né? Que a gente... O formato, eu acho que a gente consolidou um formato que nos agrada, né? E que eu acho que agrada o público também. Então, se por um lado a gente passou muitos anos indo de um lugar para o outro, mexendo nesse formato ano após ano, eu acho que agora a gente chegou num lugar que a gente fala. E até assim, mexe sempre, exatamente. Acaba. É isso, são mexidas pontuais, mas eu acho que a essência do festival ela está consolidada e eu entendo que, pelo menos para os próximos anos, a gente tende a manter um pouco desse formato, né? E o que acaba sendo especial realmente é isso, é online, alguma experiência a mais que a gente consegue ter ali durante o evento, né? E esse aprendizado que a gente vai tendo ano após ano, e ano após ano a gente vai tentando azeitar um pouquinho as coisas, né? Perfeito. Eu lembrei de um momento massa aqui também. Eu tô pensando depois que não é possível que eu não tenha bons momentos atentos a luz de chuva. Mas quando a gente fez o Olodum, o Olodum convidando o Russo Passapulso em 2022, e aí a gente tava eu e o Gabriel no palco, o Russo saiu e falou assim pra gente: pô, vocês plantaram uma semente aqui, cara. Porque eles não tinham tanto contato. O Olodum, a tradição da música baiana, Baiana System, o moderno, o novo, contemporâneo, e eles não se encontravam tanto, não dialogavam. E o Russo falou: pô, vocês plantaram uma semente. E dali surgiu o Olodum Baiana, projeto que eles fizeram no Rock in Rio, circular. Depois vieram fazer aqui no Sense. E o próprio Russo sempre falava assim: pô, isso lá em BH foi plantado uma semente e tal. Então, quando a gente vai ali propondo encontros também, dali surgem muito legal ver que hoje o festival ele tem um respeito, né? Você pensa assim, essa coisa da gente conseguir trabalhar com grandes artistas, conseguir causar certas interferências no meio da música, né? E eu acho que para mim, para o Matheus, que somos músicos também, isso também é muito gratificante, né? Então eu acho assim, hoje a gente tem a possibilidade de estar com nossos heróis, de poder trabalhar com eles, né? De poder... Isso, assim, fazer coisas tão maravilhosas que eu entendo que a gente só agradece, ainda com todos os perrengues, com todas as dificuldades. Realmente, assim, são muitos sonhos realizados ano após ano por esse evento, né? Se a gente já está caminhando para o final, passando rapidinho, quando vocês olham, né, para o futuro, assim, 5, 10 anos, o que vocês imaginam assim, que o Sensa vai estar? O que vocês pensam para esse festival? Assim? Essa pergunta é boa, porque o Sensa é difícil pensar ele que não seja o próximo ano. Será, né, que né? ainda vai ser Sensa? E assim, ao mesmo tempo é isso, né? Como a gente falou algumas vezes, a gente está hoje num lugar mais consolidado. Então, eu não sei, eu pensando pessoalmente aqui agora, eu
Espero que o Sensa esteja sólido, como ele tem sido, que ele seja cada vez um festival mais tranquilo de ser realizado. Realizar festivais como aquele não é fácil, é um grande desafio. Né? E eu acho que a gente quer também ter uma vida mais tranquila, no sentido de pôr esse festival de pé, também sem precisar passar o tanto de perrengue que a gente passa para realmente conseguir entregar um belo festival. Isso, pode dormir, né? É bom, exatamente. O Matheus tem os filhos dele, eu tenho minhas meninas, a gente quer poder ter tempo para conviver com eles também, mas o festival tá aí e eu espero muito que ele esteja firme e forte daqui 5, daqui 10 e quem sabe daqui 15 anos, né? Então, assim, a gente tá fazendo agora 15 anos e de peito aberto para os próximos 15 virem também. Eu espero assim que ele seja cada vez mais reconhecido nacional, internacionalmente, que a gente faz uma coisa muito massa. Eu acho realmente assim, acredito muito que ele seja mais reconhecido pela curadoria, pelo engajamento, pela responsabilidade social, ambiental que ele tem, e que cada vez menos, assim, que daqui a 15 anos a gente não esteja tão preocupado com o número de planilha, número de artista, de vai vender, não vai, tipo assim, menos número na nossa vida, mais música, mais arte, a gente focar no que importa. Plenamente de acordo com o Matheus aqui. Assina embaixo. É isso. Trouxe um mimo Sensa. Temos aí coisa da coleção do último Sensação. Vou te mandar atualizada. Se quiser abrir aí. Tem uma camisa que eu até te falar para você apresentar com ela, mas a sua tava bonita. Nosso bonezinho da Arco-Íro. Tem a nossa camisetinha da Capivara, nosso ícone aí, Belo Horizonte. O Sensa na casa, né? Exatamente. Na verdade, não na casa, já deu confusão isso. Elas ficam fora, elas ficam na Lagoa, não tem nenhuma no parque. A região. Na Lagoa. Sensa vizinho. Mas são todas controladas, microchipadas, acompanhadas, não tem nenhum problema. E essa canga aí que é o hit, cara. Essa esgotou rapidinho ano passado. É muito linda. Mas parabéns, Totó, legal demais. A ideia visual do Sensa é bonita, né? Nosso time de comunicação é muito, muito bom, cara. Muito bom. Time híbrido. Aqui, deixa eu te ajudar aqui. Vamos ver aqui. Sensacional. Sensa. E parabéns, Tonton, legal demais. Obrigado aí pelo convite. Muito importante ter gente falando da cena, do que acontece em BH, cada vez mais. Sucesso. Muito obrigado, viu, Tonton? Valeu. O episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, gente, por compartilhar tanta história. Nossa, que agradecemos. Tanta coisa sensacional. É um prazer. E estaremos lá com certeza esse ano de novo. Parabéns. Não sei se já foi algo que eu falei, mas eu queria dizer que é muito importante ter alguém fazendo o que você faz, dando voz para a cena, falando sobre o que acontece aqui, que é muito importante e deve ser valorizado. Com certeza. Obrigado pelo espaço, Tonton. Nos vemos no Sensacional. Estaremos lá, na grade. Isso aí. Gente, para não perder nada que rola na cidade, os rolês mais legais, é só acompanhar o canal de transmissão do Clube do Rolê, lá no Clube do Rolê BH. Sai a agenda semanal com os rolês da cidade e tem um documentão lá com os rolês mais interessantes para o seu fim de semana. Então, passa lá para conferir. E esse podcast conta com o apoio da Ken BH, que é a marca que eu estou usando aqui, essa estampa lindíssima. E a Ken agora é uma marca totalmente online, então você consegue encontrar a Ken lá no site kembh.com.br e usando o cupom CLUBE10 você garante 10% de desconto para garantir seu look pro Sensa desse ano. Com certeza. Arranja lá. E para quem fizer compras acima de R$300 ganha um boné da Ken também. Você pode escolher o seu modelo preferido. Então não deixe de passar no mesmo site da Ken para garantir seu look pro Sensa. Inclusive tem um presente. Temos presentes também. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Esse boné que tá aí não é um boné que tá na loja, é um boné do podcast. Cada edição a gente faz que bonito. Uma edição diferente. Eu amo o festival, né? Nossa, cara. Isso aí é maravilhoso. Só muito obrigado. Quem curte. E também não posso deixar de agradecer a Teia de Criadores, que esse espaço que nos recebeu aqui tem recebido muitas
pessoas incríveis da cidade. Valeu, Teia, por tudo. A gente ama. E é isso. O podcast do Clube do Rolê fica por aqui. Até o próximo episódio. E até um festival que a gente se encontre com certeza. Valeu demais. Até a próxima.